aguardando o descanso, aguardando a vinda do Senhor Jesus, que vai chegar para julgar os vivos e os mortos. E esse mesmo Jesus que um dia esteve entre nós, que hoje estamos comemorando o dia do Natal, esse mesmo Jesus que nasceu, esse mesmo Jesus que um dia foi crucificado, esse mesmo Jesus que ressuscitou, esse mesmo Jesus está agora sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e disse que ainda voltará a buscar a igreja. Só que a igreja dos dias de hoje está vacilando demais na fé. Aleluia. A igreja está vacilando demais na fé, nas obras que estão entregando para o Senhor. A igreja de hoje está fraca, está dormindo. A igreja de hoje está brincando, está cocheando entre dois pensamentos. E Deus disse: se o teu pensamento está nos senhores da terra, aí você vai ficar com eles. Mas se o teu pensamento estiver em mim, um dia eu vou ter o prazer de abrir a porta e dizer: venha, benditos do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquele igreja que está emprestando a boca, está emprestando o coração para o inimigo atuar, para o inimigo fazer a morada permanente, essa é a palavra de Deus, diz que queimará no fogo eterno. Igreja, nós temos que entender que Ele nos fez muito perfeito. Ele nos deu Espírito, porque Ele é Espírito. Espírito para falar com Ele, que é Espírito. Aleluia. Alma, para vencer a alma, porque a alma é onde está nosso sentimento. E Deus diz para nós que a alma está no nosso coração. E Ele disse: de tudo que eu te peço, guarda o teu coração. E tem gente que não guarda nem a boca e muito menos o coração. Verdade. E aí sai Glória a Deus, verdade, assim, Deus. ó, aquele irmão, aquela irmã, ela estava possuído, só pode. Falou coisa que me atingiu. Mas você está guardando o teu coração? Meu Deus. Se você não estiver guardando o teu coração, a palavra pode ser até assim, ó, uma brincadeira que vai atingir a tua alma e o espírito, como é dito. Porque a palavra tem poder. Verdade. Ela tem poder de abençoar. Ela tem poder de amaldiçoar a igreja. E muitas vezes a gente não está usando corretamente a palavra. Em todos os lugares da vida a gente não está usando corretamente. Glória a gente Deus. está pensando que lá dentro de casa, em quatro paredes, é eu e o marido, é eu e os filhos, é eu e a tia, o tio, o primo, a prima. Não, lá dentro o Senhor está primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Onipresente, onisciente, o Senhor está em todos os lugares. Verdade. O Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a sabedoria. E Ele escuta palavras, igreja, que é lançada pela nossa boca. E o Senhor disse: não tem como você soltar palavra amarga e palavra doce ao mesmo tempo. Ou você é amargo ou você é doce. É verdade. Mas o Senhor não quer dois termos de ninguém. Porque quando Ele te converte em tudo. E a gente fica com ciúme lá do mundo e voltando atrás, das origens. E a gente querendo recuperar o mundo. Sendo que Ele lá, Ele faz uma lavagem em nós. Ele limpa de dentro para fora. Aleluia. Aqueles que já são consagrados, que não tomou um banho no batismo. O Senhor desceu você e levantou um novo ser. Verdade. E aquele que está nele vai fazer obras iguais a dele, igreja. É isso que a gente não está nos dias de hoje entendendo. A obra de Jesus, ele tinha espada, tinha. Só que a autoridade dele estava na santidade dele. E hoje as pessoas às vezes não estão com santidade, quer usar autoridade. Verdade, Jesus. Fala Se não tiver santidade, não adianta usar autoridade contra ninguém. Porque aí vai ser boca amaldiçoando o próximo. E aí, igreja, a nossa boca, foi lido aqui, ó. Ela tem poder de tacar fogo nas pessoas. Verdade, e Deus fala pra gente tacar fogo no inferno, igreja. Aleluia. E às vezes do inferno. Glória a Deus, aleluia. Ah, não vou mexer com o diabo. Deus, Senhor. Ei, se você tem medo do diabo, você também tem medo das coisas de Deus. Verdade, Jesus. Se você não taca fogo no diabo, você também não está fazendo a vontade de Deus. Porque Ele deu autoridade, não falou? Que você ia pôr a mão sobre os enfermos e ia ser curados.
Ele não falou que no nome dele ia expulsar demônios? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Expulsar escorpiões, cobras e escorpiões? Desse jeito. E por que a gente se acovarda tanto? Meu Deus. E por que a gente espera a água bater na bunda pra gente acordar? Vai falando, E por que Deus. que você tá deixando o primeiro amor de lado? Porque Amém, as Jesus. pessoas estão te atingindo? Eu vou te dizer uma coisa, não é Jesus te atingindo. É o inimigo que muitas vezes usa as pessoas. E aí a gente tem que se levantar como um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem amor a Deus. É tão grande esse amor que ele não deixa entrar no coração dele aquilo que o homem está fazendo. Verdade, Senhor. Dessa maneira. Ele não deixa entrar. Ele absorve, igreja. Ele absorve. E aquilo que vai doer na alma dele, ele já coloca na presença de Deus. Verdade, Senhor. Dessa maneira. Igreja, às vezes eu me sinto como pessoa, uma pessoa às vezes covarde, porque às vezes eu penso assim, eu fui afrontado, eu devia ter falado, rebatido, e eu fico quieta. Mas não é covardia isso. Aqueles que estão em Cristo, ele tem que saber que Deus, ele viu a humilhação e ele também vai exaltar. Glória a Deus. Glória a Ele tem Deus. que saber que Deus, em nenhum momento, apesar de ele ter toda a sabedoria e autoridade, em nenhum momento vocês viram ele sair na guerra com um soldado nenhum. Nenhum momento. E se nós fôssemos ele naquele momento, eu tenho certeza que eu e você tinha dito assim, eu quero destruir esse povo. Eu não quero dar meu sangue por ninguém. Porque são todos incrédulos, porque esse povo aí, me ama com a boca e o coração tá longe. Eita Deus. Eu tenho certeza que Deus, se nós fôssemos ele, nós teríamos feito isso. Mas glórias a Deus que a gente não é ele. Porque ele é amor. Glória a porque ele é Deus. imensidão Aleluia, de Deus. sabedoria. Mas Verdade, porque ele Deus. também, igreja, a gente esquece que ele é justiça. E a gente vacila na terra em todos os sentidos. Desse jeito. Quantos de nós, igreja, não está querendo deixar o pecado de estimação? Sabendo que amanhã pertence a Deus. Só que o amanhã pertence a Deus. Só que hoje Deus está dizendo, eu já estou findando tudo. Não está precisando você ver mais nada para que a minha volta se concretize agora. Você já está vendo que o tempo de filho contra pai, pai contra filho. Você está vendo o tempo que homem está se deitando com homem, mulher está se deitando com mulher. Você está vendo o tempo que a televisão está entrando dentro da casa e fazendo o que quiser lá dentro. Deus. A gente não está longe desse tempo. Você está vendo todos Glória a os dias Deus, esse tempo. aleluia. Está Verdade, aqui, ó. Deus. Você está vendo até o sol. A palavra diz que quando tivesse para o Senhor vir, ele ia esquentar o sol não sei quantas vezes mais. E olha como que está o sol. A gente dentro de casa, um monte de ventilador está fritando. Então está faltando o que para a gente despertar? Está faltando o que para a gente entender que o Senhor nos quer em alma, corpo e espírito? Não quer metade de nós, não. Verdade. O Senhor não quer metade, não. O Senhor não quer um dia você com o pé no mundo e no outro dia com o pé na igreja. Não é isso que Deus quer. Se Ele entrou em você, Ele transformou, está transformado, igreja. Aleluia. Se Ele fez a obra dele, Ele faz perfeito. Ele não quer, porque Ele está lá onde você está. Ele está vendo tudo. É verdade, Deus. Lá um pastor não pode estar lá onde você está. A missionária não está onde você está. Mas o Senhor está lá. Verdade, Senhor. O Senhor está junto lá. O Senhor está vendo. E ali a palavra de Deus diz, né, sobre o domínio da língua. E quantas vezes na hora da raiva, a igreja, a gente não entende palavrinhas que você pensa que é boba. E você está se amaldiçoando dentro de casa. Ou na onde você passa. Igreja, eu vou falar, você que não estou no altar, não pode falar essas certas palavras. Mas quantas pessoas que não, ai que merda, falam assim, ai que merda. A palavra merda, igreja, o nome já diz, é excrementos, é sujeira. E ali, quando você fala essa pequena palavrinha, você já está colocando ali um podridão dentro da sua vida, da tua casa. E quantas pessoas que não medem palavra, chamam outros aí de, ai, não sei o que, aquele desgraça. Aquela desgraça, aquelas coisas. Gente, você está dizendo assim para a pessoa, você é desprovido da graça de Deus. Só que quando você fala isso do outro, o Senhor não tem 2 pesos e 2 medidas. Verdade. Quando fala isso do próximo,
Como Ele deu sangue por todos, Ele está deixando a gente também com a vida daquele jeito. Verdade, Jesus. Ele não está deixando só o outro. Glória a Ele Deus, está verdade, deixando Deus. igual o outro. Toda a inveja que a gente faça contra o nosso irmão, nosso próximo. Por quê? Porque é o inimigo que lança essas coisas. Quando você lança contra o próximo vai ter a vida mais destruída? Vai, porque a palavra de Deus diz que a inveja, ela destrói até os ossos das pessoas. É verdade. É uma dor insuportável. Só que quando acontece isso, o invejoso não entende que ele é mais frustrado que o próximo. Verdade, Jesus. Vocês já viram o invejoso feliz? É. Não, porque Verdade, ele fica só Deus. olhando pro próximo em vez de viver a vida dele. Eita, Jesus. Verdade. Em vez dele lutar, ele trabalhar e conquistar as coisas dele, ele vê só dos outros, que os outros têm melhor que ele. E a vida dele só fica parada, não sai do lugar. E quantas vezes as palavras dentro de casa, para os filhos, igreja, que é pior ainda. Você deve abençoar teus filhos. O poder da mãe e do pai de bênção é fazer os filhos conquistarem as coisas na vida com ordem, decência e honestidade. É fazer os filhos crescerem. É não precisar depois, mais tarde, ele ficar correndo atrás de uma libertação porque lançaram palavra contra ele. Então os pais têm poder de abençoar. Os pais têm poder de ter autoridade também determinada da casa. Quem manda não é o filho, é os pais que mandam lá dentro. Não é o filho. Glória a Deus. Porque a cada um Deus deu uma hierarquia. Ele não te fez mãe e pai. Você tem que usar a tua autoridade, a tua hierarquia. É você que tem que usar, não é o Senhor que vai vir usar para você. É verdade. Então assim, igreja, a gente tem que cuidar, começar a cuidar. Quantas vezes a gente vê pessoa falando para o outro, aquela criança é danada, aquele não sei o que, aquele homem é danado. Igreja, danado significa condenado ao inferno. Verdade, Jesus. Se a gente não cuidar das nossas palavras, igreja, todos os dias nós estamos diminuindo a presença de Deus. Todos os dias nós estamos dizendo para o Senhor, deixa eu agir do meu jeito. Eu sei que agir, o Senhor não está aqui. É ou não é, igreja? Quando a gente age assim, o Espírito Santo se entristece, ele se afasta. Ele diz, então você vai agir do seu jeito? Eu vou deixar. Só que você vai vir quebrado para mim. Porque quem condena ao homem somos nós mesmos. Não é o Senhor. Ainda o Senhor é juiz justo. Aleluia. Ainda o Senhor não está advogando no sentido de você já está condenado. Então não existe pecado que não tem perdão para o Senhor, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que não tem perdão. Porque Ele é o último que veio, o Consolador, o Intercessor. E se o Espírito Santo não está nos convencendo do pecado, a gente tem que começar a meditar. Será que Ele já não se afastou? É hora da gente buscar Ele, igreja. E da gente cuidar com o que faz dentro de casa, fora de casa, em todos os lugares. A gente cuidar com o que a gente vê, com o que a gente fala. E também com o que a gente sente, sabia? Porque o Espírito Santo, ele sabe o que a gente sente. Está na hora da gente reverter qualquer coisa ruim que nos fizerem coisas boas dentro da alma. É dizer, Senhor, o Senhor é o mesmo que cura a ferida. O Senhor é o mesmo que limpa a alma. O Senhor é o mesmo que me convence. Eu te peço, me convença, Senhor, não deixa eu pecar. Acostumada com aquele pecado e dizendo para mim mesmo, mas o Senhor está me aprovando. O Senhor não aprova, igreja. Ele silencia por um tempo. Mas é isso que Ele não quer silenciar, Ele quer convencer. Sabe por quê? Porque Ele não quer encontrar conosco lá no dia do juízo final. Porque ali vai ser escrito. Quando se encontrar conosco, daí a espada vai estar do nosso lado ali. Porque a palavra de Deus diz, né? Que de um lado vai estar Satanás, que vai acusar e vai fazer bem feito o serviço dele. Porque é para isso que ele veio, matar, roubar e destruir. E ali Satanás vai convencer. E Jesus vai dizer, poxa, eu ensinei tanta coisa, eu falei do meu amor, através dos meus filhos, muitas vezes eu ensinei. E eu ensinava principalmente a minha igreja, porque eu queria a minha igreja crescer em mim, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em amor. Aleluia. Mas elas me rejeitaram. E aí, igreja, vai haver a condenação final.
Vocês já imaginaram chegar o dia do tribunal e Satanás ter mais coisas para nos acusar do que o Senhor para defender? É esse o medo, igreja. Eu não preparei palavra. Eu não preparei. Mas o Senhor está falando conosco. Que a gente tem que cuidar com as nossas atitudes. É agora, não é depois. É agora, não é depois, igreja. E daí você diz assim, pastora, mas eu já estou errado demais. E eu já estou pensando em parar também. Igreja, se o Senhor está tentando te convencer, é porque ainda é ajeito para você e para mim. Aleluia. É porque Ele está dizendo, eu ainda estou investindo em você, ainda quero tirar coisas que não prestam da tua vida, para te fazer um servo verdadeiro, Glória a Deus, valoroso verdade, na minha Deus. presença. Para você ser vaso de honra na presença do Senhor. O vaso de honra, quando ele abre a boca, você sente a unção de Deus na vida dele. Verdade, Jesus. Agora, o vaso que não tem honra, a igreja, ele pode pregar a melhor palavra do mundo, até trazer chave de casa, você não vai sentir nada. Não vai passar de palavras. E Deus, ele não quer servo de enfeite, ele quer servos de honra. Ele quer aqueles que falam para a pessoa lá fora. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus te ama, Jesus limpa você, não interessa o que você fez lá atrás. Porque o que está lá atrás também, igreja, nem o diabo não pode mais te acusar o que está lá atrás. Mas o que está agora, ele pode. Porque agora não tem mais a pessoa inocente. Porque agora eu sei que você que está aqui, você já sabe da verdade, já sabe da palavra de Deus. Então se errar é por nossa conta e risco, não é palavra de Deus mais. Se a gente continuar no pecado, o Senhor pode ficar quietinho e chegar naquele dia ele falar, a gente falar, Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu louvei, Senhor, eu curei no teu nome, e ele dizer, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, te dei 24 horas de vida, te dava vários cultos para você ir lá louvar e adorar a Deus, mas não era só louvar e adorar, era deixar a palavra entrar no coração e sair lá fora e praticar as obras do Senhor. Aleluia, Deus. Sair lá fora e manifestar do poder da glória dele. E principalmente manifestar do amor dele, que o Senhor disse que está sendo. Glória a Deus, aleluia. Você vê o mundo lá fora com o amor esfriado? É lá fora, quando Satanás está dominando, que nem um dia como hoje. A gente sabe que Deus ele não olha a quantidade. Mas se tivessem no Senhor, ele vai estar tudo cheio aqui, ó. Tem muita gente com muita desculpa para não vir para a casa do Senhor. Verdade. Muita desculpa. Só que para o Senhor não existe desculpa, o Senhor sabe. Porque o Senhor esteve contigo o dia inteiro. E o Senhor está conosco o dia inteiro. E vai chegar um dia, igreja, que não vai ter mais. A palavra diz que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Verdade. E que é para a gente buscar agora. E que a gente nem sabe amanhã se estaremos aqui. E que quem perdeu, perdeu, igreja. Porque a palavra diz que quem morreu não adianta mais falar com eles. Porque se ou ele foi salvo ou ele não foi. A palavra de Deus diz que quem partiu daqui não é nem para a gente ficar invocando eles. E quem dirá fazer uma oração, achei que Deus vai alcançar ele depois de morto, porque não vai. Deus está dando chance hoje. O Evangelho do Senhor tem sido pregado hoje. Amanhã ele pode pregar de novo. Mas amanhã pertence a ele. Porque se eu não levo hoje a bênção, quem dirá eu vou levar amanhã. Porque se eu tiver na carne eu não levo nada. É verdade. Se eu tiver na carne e não manifestar o Espírito Santo dentro de mim. E dizer assim, Senhor, tem pouca gente aqui, mas eu não vim por causa do povo que está aqui não. Eu vim para te louvar, te adorar, te exaltar enquanto eu tenho fôlego de vida. Glória a Deus. O Senhor está me dando esse fôlego. Se você vir nesse pensamento com o Espírito Santo, o verdadeiro adorador, a palavra diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que busquem ao Pai em espírito e em verdade, que busca quem? O Pai. E quantos de nós estamos esquecendo que Ele é Pai? Eita Deus. Tem gente que até hoje fala assim, não tive nem pai na terra, quem dirá, eu vou pensar que Deus é o meu Pai. Eu acho que Ele está cuidando, mas Ele não está com controle de tudo. E o Senhor dizendo, você está blasfemando. Você está blasfemando. Eu nunca perdi o controle de nada, igreja. Verdade, Deus. De nada. Verdade, Deus.
Ou vocês acham que o inimigo tem algum poder? Ele sapateia. A palavra de Deus diz que ele está ao redor tramando, bramando igual um leão, mas só que ele não tem poder. Quando o servo de Deus tem unção do Senhor e ergue a mão e diz: em teu nome, Jesus. Glória a Deus, eu verdade, repreendo Pai. no seu nome. Mas Deus, e a gente glória. também não pode esquecer de uma coisa.